Pessoal, todos bem? No vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa saga de Yu Yu Hakusho. Vem comigo! Antes de mais nada, vou deixar os recadinhos de sempre. Na descrição desse vídeo tem links de interesse para você seguir nas redes sociais e na tela um QR Code para você participar da campanha da bebê Camille. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje. O primeiro arco do anime se chama Arco do Detetive Espiritual e vai do capítulo 1 até o 25. Tudo inicia com o Yuzuki, que ele tem 14 anos e tem uma vida escolar um pouco complicada, marcada por muitas brigas, inclusive. E ele tem uma relação bem conturbada com a sua mãe, que inclusive é bastante negligente. Mas, depois de um dia extremamente chato na escola, ele acaba fugindo da escola e Yuzuki conhece um garotinho que está brincando na rua com a sua bola. E ele avisa pro garoto não brincar ali porque é muito perigoso. Mas claro, como toda boa criança não escuta ninguém, acabou continuando brincando lá com aquela bola e quando ele ia ser atropelado, o Yuzuki se meteu na frente para protegê-lo e acaba sendo morto. E então ele conhece a Botan, que dá uma má notícia para ele, né? Fala que na verdade a criança não estava destinada a morrer naquele acidente, ela teria sobrevivido sem nenhum arranhão. Então digamos que a morte dele foi meio que inútil. Só que o que ele não esperava, na verdade ninguém esperava, era que ele fosse ter um ato tão bondoso assim perante as ações que ele foi tendo durante a vida inteira dele. Então ele recebe a oportunidade de voltar a viver. Ele acaba recusando essa oferta de primeira, porém a Botan leva ele para ver as pessoas que ele conheceu em vida, como eles estavam reagindo à sua morte. E ele acaba ficando muito tocado com isso, pois a Keiko sente falta dele, a sua mãe e até mesmo o seu rival Kuwabara entra chorando lá no seu velório. E o garotinho também que ele ajudou aparece lá e tem uma cena muito tocante, inclusive que o garotinho fala pra mãe dele que quando o Yuzuki acordava vai querer brincar com ele, que ele é uma pessoa muito legal. Então isso aí foi bastante pro Yuzuki perceber que ele deveria realmente tentar voltar. Até mesmo ele é defendido pelo professor lá da escola, diretor, que também acaba falando bem dele, né? Então a partir desses acontecimentos o Yuzuki vai sim topar esse desafio. O Yuzuki vai então conhecer o Koema, que é filho do governante do mundo espiritual, e vai receber a tarefa de criar um ovo espiritual, que quando choca vai poder devolver ao seu corpo. Yuzuki tenta ali se comunicar com o mundo dos vivos e acaba possuindo o corpo do Kuwabara para poder avisar para Keiko que ele está tentando voltar à vida, para que ela não permita que seu corpo seja cremado. Outro fato curioso que acontece aí nessa primeira temporada é que o Kuwabara ele é forçado por um professor a tentar ser não violento por uma semana. Caso contrário, seu melhor amigo correrá o risco de perder o emprego e não conseguir sustentar sua família. E o Kuwabara acaba ali suportando diversos ataques. E aí o professor, não satisfeito, diz que ele tem que tirar pelo menos 50 pontos no próximo teste. E o Yuzuki acaba ajudando ele lá a estudar em seus sonhos. Mas esse professor, ele fica tentando ali se livrar da promessa a todo custo. Porque na verdade ele quer prejudicar o Kuwabara e ponto, né? E esse amigo dele. E o Kuwabara por um instante até perde meio que o controle, mas o Yuzuki bota ele no eixo. E o professor acaba sendo forçado lá a mudar o trabalho de novo. E o amigo do Kuwabara mantém ali o trabalho dele intacto. A casa do Yuzuki também nessa temporada acaba sendo incendiada enquanto a sua mãe não estava. E ele tem que tomar uma decisão entre salvar a Keiko ou ter a chance de voltar à vida. E ele escolhe jogar o ovo espiritual no fogo para que possa salvar a Keiko. E ele acaba de qualquer forma ganhando o direito de voltar à vida. Isso aí é mais uma prova que o Yuzuki ele vai contra a maré. Enquanto todos acham que ele é de um jeito, ele age de outro totalmente diferente. Acho que é por isso que ele é merecedor dessa redenção. O Koema avisa pro Yuzuki que ele tem uma última chance de voltar à vida. Mas só se alguém próximo a ele beijar ele dentro de 24 horas. Eu achei isso muito esquema de filminho da Disney. E aí a gente sabe que é a Keiko que vai fazer isso e vai fazer isso antes do prazo. O Koema também revela aí nesse período que o Yuzuki é um detetive espiritual e que tem que usar suas habilidades para combater demônios e outras ameaças do mundo vivo. E o Koema dá pro Yuzuki uma missão, recuperar 3 artefatos roubados por mestres ladrões do mundo espiritual. Então eles descobrem o primeiro e o segundo ladrão de artefatos. Gouki é o primeiro ladrão, que tem a orbe de Best. Kurama, o segundo ladrão, que tem uma Forlorn Hope. E o Yuzuki derrota lá o Gouki e recupera o artefato. E aí então ele tem o seu encontro com o Kurama e descobre que ele planeja usar esse artefato para se sacrificar e salvar a sua mãe humana.
Yuzuki acredita que o sacrifício causaria dor à mãe dele, então ele dá parte da sua força vital para que o Kurama não tenha que morrer. E reivindica lá esse espelho, né, esse artefato. Eis então que o Yuzuki vai lutar contra o último ladrão, que é o Riei. Desculpa, gente, o Riei é um dos meus personagens favoritos. Eu gosto de um bad boy, não tem como. E pegou a Keiko lá de refém para poder conseguir os artefatos, os tesouros. Com o olho de Jagan, de Riei, que dá uma percepção adicional. Yuzuki acha uma luta realmente bem difícil, né? O Riei tem uma vantagem por causa disso. Mas ele consegue enganar o Riei, disparando lá no seu dedinho a Spirit Gun em um espelho para atingir o Riei num ponto cego e derrota ele. E aqui a gente começa com os torneios de luta. E o Koema pede que Yuzuki participe, que o vencedor do torneio aprende 3 técnicas secretas de Genkai, que é um mestre psíquico. E o Koema sabe que entre eles tem um demônio que se chama Hando, que está atrás de técnicas da Genkai. E para sua surpresa, Yuzuki encontra um rival, ele mesmo, o Kuwabara, no torneio, que quer saber mais sobre seus poderes. Então os dois participam lá e se qualificam para o torneio do Genkai devido à alta quantidade de energia espiritual. Existem 8 finalistas no torneio e a primeira rodada acontece na escuridão total. E o Kuwabara descobre que na sua técnica especial existe uma espada que é formada a partir de energia. E usando essa técnica ele derrota o seu primeiro oponente e vai para a próxima rodada. O Yuzuki também derrota seu primeiro oponente colocando um cigarro sobre ele, permitindo que ele veja e atire na escuridão. Bem simples, mas muito eficaz. As finais vão acontecer em uma colina e Yuzuki precisa enfrentar um adversário cuja arma é uma Shuriken, que tem a capacidade de acertar o alvo em cheio. Yuzuki acaba conseguindo vencer e segue para a rodada final do torneio. Kuwabara vai enfrentar Chorin. Usando técnicas de médium espirituais e mestres de séculos passados, o Chorin é identificado como Hando, na verdade. Ele se mostra muito poderoso para o Kuwabara e o derrota. Hando então também se revela para o Yuzuki e usa lá várias técnicas que ele roubou contra ele. Yuzuki consegue vencê-lo enganando-o, voltando sua técnica contra ele. E então Yuzuki vai se tornar aluno de Genkai. Yuzuki retorna lá do treinamento com Genkai e descobre que a sua cidade foi invadida por insetos Makai que são controlados pelas 4 bestas. Kurama e Riei, com a oferta de perdão pelos seus crimes, foram enviados para ajudar o Yuzuki e o Kuwabara nessa missão. O Kurama enfrenta Genbu, que é uma das primeiras 4 bestas lá demônio, que inclusive é mestre em habilidades baseadas em pedras. Usando suas habilidades com plantas e intuição, o Kurama identifica então a fraqueza do Genbu e o derrota. O Kuwabara diz que vai lutar contra Byaku, que é a segunda besta. E a capacidade dessa besta é de absorver energia. Então os ataques do Kuwabara se mostram ineficazes. Mas ele está muito determinado a vencer, acaba superando a sua capacidade e derrota o Byaku. Bom, até então o Byaku tinha sido derrotado, mas ele vai aparecer para lutar mais uma vez contra o Kuwabara. Agora numa sala cheia de lava derretida. Usando uma técnica, ele vira o jogo contra o Kuwabara, mas o Kuwabara também não vai desistir e vai colocar o Byaku para ferver nessa lava. Então ele reivindica aí a sua vitória nessa batalha. A terceira besta, Seiryu, aparece e vai lutar contra o Riei. E o Riei faz aquela velha brincadeirinha de gato e rato com ele, né? E fala que estava só se aquecendo e reverte todos os ataques de gelo. E o Riei derruba com a sua espada. Yuzuki luta contra a última das bestas, o Suzaku, que controla os insetos lá de Makai. Yuzuki tem uma certa dificuldade de lidar ali com as habilidades de raio do Suzaku. Enquanto isso, os insetos que estão lá, né, na cidade, acabam se aproximando da Keiko. E o Suzaku revela uma técnica secreta, a capacidade de se dividir em 7 entidades, que dominam ali o Yuzuki. No mundo humano, Keiko e Botan tentam se manter a salvo do ataque dos humanos infectados. Yuzuki vê que Keiko está sob ameaça, finalmente derrota o Suzaku usando a última energia vital para destruir todos os clones dele. Mas ele acaba sobrevivendo, pois o Kuwabara transferiu parte da sua própria energia. A irmã gêmea de Riei aparece, a Yukina. Estava sendo mantida em cativeiro pelo fundador do Black Club, o Gonzo. Yuzuki e seu time têm que lutar contra os guardas humanos e demoníacos que estão lá cercando a fortaleza do Tarukane. Enquanto isso, ele está apostando em seus guardas demônios, que eles vão derrotar o grupo do Yuzuki. Mas ele acaba perdendo dinheiro a cada rodada
pro Sakio, que tá apostando no lado do Yuzuki. Eis então que eles conseguem derrotar os irmãos Toguro, e a Yukina impede que o Riei mate o Tarukami. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado aí do resumão do primeiro arco de Yu Yu Hakusho. Deixa seu like e a sua inscrição, e eu vejo vocês no próximo vídeo.